As fobias da esquerda. Vamos discutir um pouquinho sobre isto? Olá, pessoal. A esquerda sempre nos acusa de ter fobia de alguma coisa. É homofobia, xenofobia e por aí vai. Na verdade, são narrativas que não condizem com a realidade. São apenas expressões para nos atacar. Atacar a partir de um valor ou de uma suposição etérea, imaginária. Mas eu gostaria de pontuar aqui 3 fobias que de fato está no coração daquele que é da esquerda, seja ele progressista, seja ele revolucionário. Essas 3 fobias são a arcaiofobia, aretefobia e pneumofobia. Vamos entender o que são esses termos, e eu trago aqui essas nomenclaturas com base num texto do Vladimir Tismaniano. Então, arcaiofobia significa medo da tradição, medo do passado, medo daquilo que foi construído ao longo do tempo. De fato, o progressista ou o revolucionário, e ambos podem ser classificados como pensamento de esquerda, eles vão apresentar, de fato, um medo muito grande destes valores. Para eles, qualquer situação que traga essa estrutura de tradição, construção do passado, valores do passado a serem preservados, eles vão dizer que isso deve ser absolutamente descartável. Chegam até, em determinado ponto, odiar essas questões, esses valores do passado, quando eles dizem que foi no passado que se criou essa sociedade heteronormativa, foi no passado que se criou essa estrutura da família patriarcal, foi no passado que se criou essa visão do casamento existir apenas entre um homem e uma mulher. Então, eles vão, obviamente, olhar para essas questões que, de fato, vêm do passado e vão manifestar, portanto, a sua repulsa. Daí o termo arcaiofobia. Arcaio significa arcaico, antigo, tradição, aquilo que está no passado. A segunda fobia que nós vamos encontrar com muita clareza no pensamento de esquerda é a aretefobia. Aretefobia significa medo ou repulsa da virtude. Sabemos que a virtude é o contrário de vício. Quando eu falo aqui de virtude, eu estou falando aqui da virtude do Evangelho, da virtude que vem do cristianismo, da igreja cristã, aquilo que muitos chamam de cultura judaico-cristã. O pensamento de esquerda vai repudiar essa virtude, dizendo que essa virtude, na verdade, atrapalha todo o projeto humano. Nisso entra, claro, a crítica ácida que eles fazem ao cristianismo. Percebe-se hoje, dentro do identitarismo, que qualquer religião é muito bem-vinda, menos a cristã. A cristã passa a ser alvo do ataque impiedoso destes da esquerda, destes progressistas, desses revolucionários, porque, de fato, eles rejeitam toda e qualquer virtude que advenha das escrituras sagradas e da tradição cristã. Por isso, eles rejeitam porque, inclusive, afirmam que essas virtudes, elas não só vêm abalroar contra os seus propósitos, mas também vêm construir toda essa estrutura alvo da destruição deles. Daí, então, essa rejeição. E a terceira e última fobia é a pneumofobia. Pneumo significa espírito, então eles são contrários a tudo aquilo que é espiritual, seja a utilização da razão, seja a alma humana, o fato de nós termos uma alma e nós acreditarmos num Deus que é espírito. Deus Pai é espírito, Deus Todo-Poderoso. E nesse aspecto, eles também se colocarão contra, porque eles estão voltados para a matéria.
é a matéria e o ser humano que são responsáveis pela suposta transformação do mundo. O mundo só pode ser transformado por meio da ação humana e não da ação de Deus. E esse ser humano, ele não tem uma alma, um espírito no qual deve crescer e progredir de acordo com o ensinamento e de acordo com a graça do Evangelho. Não, isso não existe. O que existe é apenas a matéria. Então, tudo aquilo que é espiritual, eles vão rejeitar, eles vão rechaçar, porque essa realidade contrário à matéria ou diferente da matéria, para eles não existe. E, de fato, não deveria para eles existir mesmo, porque eles têm vamos dizer, o plano ou projeto de imanentizar o transcendente. Transcendente é aquilo que pertence ao Senhor Deus, é o que transcende a matéria. Imanente é o que está aqui na história. Então, para eles, a história, a matéria, o ser humano, que são de fato reais. O que transcende isso é irreal e criação da mente humana ou do raciocínio humano. É nesse aspecto que tanto os progressistas quanto os revolucionários, eles vão trazer aquilo que está no escatom, aquilo que está para além desta vida material, uma realidade dedicada e guardada para aqueles que de fato estão debaixo dos pés de Cristo. Eles vão dizer que isso não existe. O que existe é a imanentização, o que existe é a história, e o que existe é a transformação deste mundo por meio da força do ser humano enquanto matéria. Então, esses três elementos vão demonstrar o que o pensamento de esquerda rechaça: a arcaiofobia, a aretefobia, a arete vem também do grego, que significa virtude, e a pneumofobia, pneumo vem de pneuma, que significa espírito, então tudo aquilo que é espiritual. Eles são contrários e totalmente à tradição, são contrários à virtude, são contrários ao espírito, sempre depositando a sua confiança no novo, no moderno, no doravante, também estabelecendo novas virtudes, que na verdade são vícios, contrários à virtude construída no passado, e rechaçam qualquer realidade espiritual. Bem, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, aperte o sininho, compartilhe esse vídeo, divulgue o nosso trabalho para que possamos crescer. Faça comentários aqui, o que você acha sobre essas questões. Você pode também criticar, discordar, fique muito à vontade, dê um like ou dislike, não tem problema, mas faça com que esse canal, caso você o aprecie, cresça mais e mais e tenhamos mais pessoas aqui conosco nesse nosso ambiente de discussão, tá bom? E até a próxima.